Fala pessoal, aqui é o Raul da Domo Soluções em TI e agora nós vamos continuar a falar sobre a ferramenta do Manage Engine, do Endpoint Central, mais precisamente sobre os patches de segurança e análise de vulnerabilidades, né, Benan? É isso aí, pessoal. Eu sou o Rafael Benac, tá? E quem ainda não viu o nosso vídeo anterior falando sobre o Endpoint Central, que a gente faz uma abordagem um pouquinho diferente, convido vocês a assistirem o nosso vídeo anterior, tá? E conforme prometido, vamos estar falando um pouquinho hoje sobre segurança e Endpoint Central e Endpoints, no caso, né? Como que a gente consegue ajudar os nossos clientes a gerir a parte de segurança dos endpoints? E aqui a gente tem dois principais pilares quando a gente fala da ferramenta do Endpoint Central da Manage Engine, né, Raul? É isso aí. A gente então tem a questão dos patches, né, do envio de patches, para ajustar as vulnerabilidades, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que às vezes um ataque hacker consegue invadir o seu sistema e sequestrar os dados, e a gente sabe que é uma dor de cabeça muito grande. Então, assim, se você tem um ambiente saudável, um ambiente que as vulnerabilidades estão reduzidas, é tranquilo. Você tem a confiança, além dos seus funcionários, mas obviamente dos seus clientes, né? Exatamente. Esse é muito importante, tá? Esse tema, quando a gente fala de segurança, a gente tem um tema aqui que a gente pode estar falando vários dias, né? Mas a gente sabe que a camada mais sensível da segurança são os nossos endpoints, são o pessoal que está lá na ponta, né? Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem que construir uma jornada, a gente tem que construir, então, toda essa caminhada, né? E nada mais justo, nada menos importante do que a gente gerir os nossos dispositivos finais, né? Então o Raul ele participou aí de uma implementação de Endpoint Central, onde a gente colocou o Endpoint Central lá. E como é que veio o relatório de vulnerabilidade, Raul, dos endpoints? Tinha mais de 1.800 vulnerabilidades afetando mais de 5 mil dispositivos, né? E, obviamente, foi um susto bem grande para o cliente, né? Ele nem imaginava, vamos dizer assim, é uma coisa invisível, né? A gente pode estar lá trabalhando com sistemas, né? Enfim, e você está ali com brechas abertas, então, assim, foi um susto bem grande para o cliente, né? Legal, então, assim, isso é um perfil, quando a gente acaba implantando o Endpoint Central, a gente coloca um módulo de vulnerabilidade, a gente acaba vendo tudo que a gente muitas vezes não tinha essa noção, né? E o legal do endpoint, dessa ferramenta, é que a gente não precisa, muitas vezes, tratar uma vulnerabilidade uma por uma, né, Raul? Como é que tu resolveu parte dessas vulnerabilidades lá? Então, a gente começou utilizando a correção das vulnerabilidades que já possuem correção, né, porque o Manage Engine, né, o endpoint ali, você tem essa visão. Você sabe quantas vulnerabilidades estão no seu ambiente, você sabe quantas vulnerabilidades já possuem um ajuste, um fix automático. Legal. E quantas você precisa atualizar manualmente, né? E quantas vulnerabilidades você recebeu nos últimos 30 dias, uma semana, enfim, só para ter essa gerência, né? Então a gente começou lá ajustando as vulnerabilidades que já possuíam. Depois a gente foi partindo para as mais críticas e antigas, porque a ferramenta você consegue saber as mais antigas, e obviamente são aquelas que mais podem dar dor de cabeça, né? Então a gente foi abordando isso. As mais conhecidas, né? Isso. Junto com o cliente, então o cliente também nos auxiliou, a gente teve essa transparência, foi um trabalho bem bacana. Legal. E também uma outra coisa muito importante de se falar é que o nosso cliente, por exemplo, ele possui endpoints, né, computadores, enfim, que são de produção. Então a gente sabe que a gente não podia mexer, obviamente, em horários qualquer, né, seja ele dia útil, enfim, apenas num dia específico. Então a ferramenta você consegue criar grupos, né, até para ficar mais simples de gerenciar. E você, ao lançar o patch para atualização das máquinas, você consegue excluir, por exemplo, né, um grupo. E você então seleciona as máquinas que você precisa, aquelas de produção que não podem ser mexidas, a gente aborda em outro caso, a gente exporta uma planilha, né, porque a ferramenta tem essa função. Sim. A gente exporta a planilha dessas máquinas que são críticas e que a gente não consegue mexer, né? E faz a tratativa junto com o cliente, a gente tem essa abordagem, assim, então é
uma ferramenta muito boa, muito simples de mexer, assim, e que aborda tantas coisas, né, Bena? Legal, super importante, super legal. Beleza, Raul, falando da parte fácil, né? Os fixes já conhecidos, que a ferramenta conseguia resolver de uma forma autônoma, mas com a permissão de um administrador. E os fixes que a gente não tinha resolução pela ferramenta, o que a gente fazia? Pois então, a ferramenta ela é tão boa, como você assim dizer, né, que ela já traz para você o site original de onde que está vindo essa vulnerabilidade, qual é o procedimento legal. A ser seguido, isso tudo de acordo com a ferramenta oficial, né? Com então, o fabricante oficial. Exatamente, então ela não vai pegar qualquer item lá, qualquer site, ele vai trazer da fabricante oficial, né, todo o procedimento a ser seguido e, obviamente, a gente vai lá, funciona direitinho, sem nenhum problema, bem tranquilo. Legal, é importante a gente ter esse guide, né? Principalmente do fornecedor oficial, né? Do fabricante oficial. Então, que nem o Raul falou assim, pessoal, é super importante, a gente fica cada vez mais surpreendido o quanto o Endpoint Central agrega de valor aos nossos clientes, né? Como a gente falou no vídeo anterior, a gente pensa em uma solução de MDM, uma solução de gestão para quê? Para instalar software, para a gente fazer deploy de sistema operacional, para a gente padronizar papel de parede, para a gente proibir instalação, mas vai muito além disso o Endpoint Central. O Endpoint Central realmente é um software que agrega muito valor ao negócio de vocês, tá, pessoal? Então, a gente está falando aqui, né, Raul, de várias torres aqui do Endpoint Central, mas a gente tem inúmeras lá dentro, né, inúmeras torres mesmo, né, a parte de segurança, a gente muitas vezes peca em deixar por último, em falar para os nossos clientes por último, mas é uma das mais importantes que a gente consegue agregar valor aí para os nossos clientes, né? E Raul, então se eu tiver um Endpoint Central com os módulos de segurança, eu não preciso mais ter um antivírus na minha máquina? Não é bem assim, Bena. Com o Endpoint você tem toda a gerência dos seus dispositivos, você sabe o que está acontecendo no seu ambiente. Mas o antivírus é sempre muito bem-vindo e necessário, obviamente, né? Para você mitigar essas questões, né? Legal. Exatamente isso, pessoal. Nós estamos falando de duas vertentes diferentes, nas quais elas se unem para o mesmo propósito, né? Então, o nosso objetivo é cada vez mais proteger o nosso ecossistema, proteger agora falando um pouquinho mais de endpoints, né? Mas para a gente solucionar esse mistério, para a gente deixar um pouquinho mais claro, a gente vai gravar um vídeo só de antivírus, né, Raul? Então fica o convite para vocês aí no nosso próximo vídeo para a gente estar falando um pouquinho sobre antivírus, tá? Pessoal, muito obrigado novamente. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, pessoal, por favor. O nosso objetivo é levar a tecnologia para a comunidade. Meu muito obrigado. É isso aí, Bena. Então siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, para ficar atento a essas novidades de soluções em TI.